E agora sim, a gente vai para a nossa primeira entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp, falando sobre o papel da escola protetiva e o que esperar, então, desse retorno às aulas. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com Jéssica Morim, ela é neuropsiquiatra infantil, especialista em neurodesenvolvimento e saúde mental. Bom dia, doutora Jéssica, bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem com a senhora? Tudo bem, bom dia a vocês, prazer falar com vocês agora de manhã. Tudo bem? O prazer é nosso, Jéssica. Para a gente começar o nosso papo, até como eu comecei a introduzir essa nossa entrevista, né? Qual o papel da escola protetiva? O que é a escola protetiva? A gente tem que entender que a escola tem uma função, além da educação, certo? E do ensino, ela tem uma função de conhecer a criança e de detectar os sinais precoces de sofrimento, seja sofrimento emocional, sofrimento mental, além dos distúrbios escolares. Quando a gente fala da escola protetiva, eu falo daquela escola em que o aluno vai todos os dias de manhã e que a professora tem um vínculo de conhecimento, um vínculo de empatia com esse aluno, certo? Aquela criança ela vai todos os dias para a escola e a gente tem crianças que ficam o dia todo na escola e que essa professora consegue detectar mudanças comportamentais nessa criança. Sinais de sofrimento físico, psíquico, psicológico, mental, comportamental. E essa escola protetiva, ela não está acontecendo nesse momento. Então, na realidade, nós perdemos a possível detecção precoce dos sinais de violência física, psíquica, emocional ou negligência. E essa escola, em tempo não pandêmico, em tempos de ensino normal, ensino presencial, estaria acontecendo. Quando a gente fala em escola protetiva, a gente fala naquela escola onde o ambiente escolar consegue detectar esses sinais de sofrimento, de angústia e de negligência da criança. É isso que infelizmente não está acontecendo. Doutora, então, pelo que eu entendo, esse momento não presencial deixa os profissionais da educação, o professor e afins, ele entender esse outro lado do que possa estar acontecendo com essas crianças e com esses adolescentes, já que com as aulas remotas, os professores acabam vendo pelo computador e não é que você consegue entender realmente o que acontece com essa criança no seu todo. Nós estamos num momento em que muitas cidades, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, fazem esse retorno presencial também em algum momento. Como então esse olhar do educador pode demonstrar essa questão que a senhora nos disse agora de, por exemplo, violência doméstica, que essa criança, esse adolescente pode passar alguma situação em casa de vulnerabilidade? Certo. Nós estamos um momento muito diferente, muito novo para todos, sejam os professores, sejam os pais, todos estão vivendo um momento muito difícil. Agora, no retorno das aulas, cabe aos professores, talvez muitos vão ter o primeiro contato com os alunos, né? Muitos não conhecem os alunos de forma presencial. E vai acontecer o primeiro contato agora professor-aluno. O que deve acontecer nesse momento e que deve servir de alerta? Principalmente a criança cujo o desenvolvimento ele não é condizente com a faixa etária. Crianças muito retraídas, muito fechadas, crianças que têm dificuldade de se... em momentos de muita felicidade para os meninos. Os meninos querem esse momento de voltar para a escola. Caiu o sinal? Caiu ou não? Oi, eu te escuto perfeitamente, sim, Jéssica. Sim. Os meninos querem esse momento de voltar para a sala de aula. É a partir do momento que o professor detectar que essa criança não está demonstrando a felicidade, se essa criança está demonstrando sofrimento ou alteração comportamental não condizente com a faixa etária, é o momento de ligar o sinal de alerta. Essas crianças podem estar sofrendo não apenas violência domiciliar, essas crianças podem ter outros sintomas também de sofrimento emocional.
Vamos lembrar, quando eu falo em escola protetiva, eu falo na detecção dos sinais de sofrimento de qualquer tipo dessa criança, não apenas o sofrimento emocional da violência doméstica, mas também o sofrimento emocional de transtornos de ansiedade ou transtornos comportamentais que não estão sendo detectados nesse período onde a criança está dentro de casa. A gente vai, provavelmente nós vamos ter um boom de manifestações clínicas e diagnósticos de transtornos que aconteceram agora. As crianças com transtornos de ansiedade, com transtornos depressivos, não apenas violência, mas transtornos escolares que causam sofrimento. Nós tivemos um boom de transtornos de ansiedade por crianças com dificuldades escolares que precisam funcionar em frente à câmera no ensino virtual. Você imagina agora, quando essas crianças chegarem na escola, porque é difícil para o professor também conseguir conhecer esse aluno à distância, não é? Muitas vezes o que está na frente da câmera não é o que está por trás da câmera, ele não está conseguindo visualizar na realidade o que está acontecendo com aquela criança. Então, o que a gente espera a partir de agora é que essa criança vindo para a presença do educador, esse educador consiga vislumbrar alterações comportamentais, alterações emocionais, alterações de sofrimento na criança que não são condizentes com aquela faixa etária. Qualquer sinal, qualquer detecção, suspeição de transtorno comportamental, de sofrimento daquela criança, o educador precisa ficar alerta. Para a gente conseguir, enquanto profissionais de saúde, detectarmos o porquê daquela criança está sofrendo. Será que é apenas um transtorno de aprendizagem? Será que essa criança está sofrendo alguma negligência, algum abuso em casa? Então, é um momento de grande alerta para o educador, para o professor, para quem está na sala de aula, certo? E a gente não pode perder esse momento. E, doutora, a senhora falou, né? Não se pode perder esse momento, não é? E a gente tem, na verdade, dois momentos, não é, doutora? A gente tem esse momento em que a criança está em sala de aula e o momento que ela está e continua estando em casa. Como, então, equalizar essas duas questões, principalmente já aqui que a gente está falando sobre violência doméstica, a gente sabe que a violência doméstica acabou crescendo nesse momento de pandemia. Como equalizar essa questão? Porque a criança ela pode demonstrar uma coisa quando ela está presencial e quando ela está em casa, claro, ela pode se sentir retraída por alguma coisa. Como então a escola deve intervir nessa questão? Sim, voltando ao que a gente falou, a criança, quando ela se sente agredida de alguma forma, ela vai responder de formas bastante pontuais. A criança ela é um reflexo do meio. Se ela se sente agredida por um ambiente doméstico, ela vai cursar com alterações comportamentais. Ela vai ser agressiva também no ambiente doméstico, ou ela vai ficar retraída por medo do ambiente doméstico, mas quando ela chegar na escola, ela pode demonstrar esses sinais de agressividade. A gente tem que ter cuidado porque as crianças, quando elas sofrem abuso ou violência doméstica, elas podem ser intimidadas. E a partir do momento que ela está na escola e que ela se sente acolhida na escola, ela pode vir a manifestar essa agressão que ela está sentindo em casa, que ela está sofrendo em casa. Então, cabe ao professor monitorar alterações comportamentais. Se a criança encontra-se mais agressiva, como eu disse, a criança tem que ter uma diferença comportamental, uma modificação do seu comportamento, da sua faixa etária no ambiente da escola. Se o professor detecta que a criança encontra-se mais agressiva, mais agitada, ou mais retraída, depressiva, chorosa e amedrontada, são sinais de alerta, certo? Então, mudanças comportamentais, sejam positivas, no caso de agressividade, hiperatividade, transtorno comportamental, transtorno explosivo ou retraimento excessivo, são sinais de alerta. E o professor, ele precisa abraçar essa criança para ela se sentir segura. A partir do momento que a criança se encontra em um ambiente seguro, em que ela se sente acolhida, ela vai se abrir e vai conversar com esse professor e vai chegar
a gente vai conseguir chegar a esse diagnóstico. Agora, certo? Como eu falei, existem diferentes tipos de violência doméstica. A violência doméstica, ela não é apenas a violência física. Existe a violência emocional, a violência psicológica, a negligência doméstica. Tudo isso leva a criança a ter alterações comportamentais, seja retraimento ou seja alterações comportamentais explosivas e agressivas. Sempre acender o sinal de alerta, isso é sempre um red flag para o professor. Acenda a luz vermelha se essa criança apresenta alterações comportamentais na sala de aula. Chame os pais, acolha essa criança e a escute, para a gente conseguir chegar a fazer esse diagnóstico e prevenir o sofrimento e permitir a evolução e a formação de caráter e a formação desse indivíduo, que é o que a gente quer, certo? A gente quer formar cidadãos. Doutora, a gente está falando também, quando a gente fala nesse tipo de violência, não só violência física, a gente está falando de violência emocional, psicológica, todas essas questões que acabam precisando de um olhar mais cuidadoso, porque não deixa marcas visíveis, né? Mas para essas crianças são marcas, mas para as crianças são marcas para a vida toda. Isso, quando a gente fala, você falou bem, como nós comentamos, você tem crianças que sofrem negligência e abuso psicológico. E essas marcas são marcadas na alma e no espírito dessa criança. Então, essa criança, a gente tem que entender que a criança, quando ela escuta do adulto que ela é burra, que ela não vai ser nada, que ela não tem amigos porque ninguém gosta dela, ela acredita. Aquele adulto é a referência dela. Na cabeça de uma criança, um adulto jamais mentirá para ela. Certo? E se ela sofre esse tipo de abuso em casa ou no ambiente onde ela está acolhida, ela vai crescer e ela vai acreditar e ela vai carregar essa marca para a vida toda. E isso é um tipo de violência que é muito difícil de você detectar. A criança, ela vai mostrar no ambiente escolar o que ela está sofrendo em casa. Então, se ela sofre agressão psicológica em casa, se ela se sente agredida em casa, ela vai ser agressiva no ambiente onde ela se sente acolhida, onde ela se sente segura. Ela vai agredir os que estão ao redor dela. Por isso que a gente torna a bater na tecla. Alterações comportamentais que diferem do correr cronológico dessa criança devem acender sinais de alerta no professor, no profissional que está no tratar desse aluno no ambiente escolar. Perfeito, doutora Jéssica. Muito obrigada, viu, pela contribuição da senhora aqui no Jornal da Rede Alesp. Uma boa semana para a senhora. Obrigada a vocês. Prazer. Boa semana para a gente.